Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar os 7 melhores programas gratuitos para edição de fotos. E no final eu vou dizer qual eu considero o melhor. Tem para o Windows, para Linux, para Mac, para o iOS e para Android. Tá legal? Então vamos lá! A nossa primeira opção é o Photoscape X. Aqui do lado direito ele tem um monte de ferramentas de edição muito legais. Tá? Você consegue editar de diversas formas, trabalhar nas cores, aplicar filtros. Você pode ver que aqui eu já passo o mouse e já consigo ver como ficaria o filtro, posso mexer na intensidade. Tem filtro de luz, nesse estilo flash, por exemplo, mas dá para trabalhar mais outros tipos de luzes. Dá para colocar moldura, dá para inserir texto, seta, linha, formas. Então, tem bastante coisa que dá para trabalhar aqui no Photoscape X. Aqui em cima você consegue trabalhar com colagens, combinar, criar GIF, enfim, tem bastante coisa, tá? Para baixar, é só vir aqui no Photoscape X, eu vou deixar o link aí abaixo, todos os links estarão aí abaixo. E aqui nós temos a opção para o Windows 10 e Mac. Se você usa o Windows anterior ao Windows 10, você precisa baixar a versão 3.7, que está aqui também, tá? O nosso segundo software de edição de imagem, que também é bem legal, é o Photoshop Express. Ele é gratuito e você tem várias opções de edição também, que são edições bem interessantes que muita gente costuma fazer. Você pode mexer aqui também nos efeitos, pode trabalhar o recorte, mexer nas correções, dá para remover manchas, tirar o olho vermelho e também trabalhar com bordas. Tá bom? Então, tem bastante coisa que você consegue fazer aqui no Adobe Photoshop Express e ele é gratuito. Então, ele é bastante diferente do Photoshop comum, né? Que dá para editar um monte de coisa. Não, esse é gratuito e é mais para você trabalhar com edições mais básicas de imagens, colocando filtros e tal. Para baixar, é só vir aqui no site do Photoshop.com, em Produtos, e ele está lá embaixo em Photoshop Express. Tá? Ele tem a versão para desktop, que é esse que eu mostrei para vocês, mas ele também tem a versão para Android e para o iOS, que é o da Apple. Tá? Então, você consegue utilizar no seu celular e no seu tablet também. A nossa terceira opção é o Krita. Ele é um software gratuito de código aberto, mas ele é focado em pintura, em ilustrações. Então, ele faz muita coisa legal, mas ele também consegue editar imagens, fazer correções e algumas coisas bem legais também em imagens. Então, você pode utilizar. Ele é bem parrudo, mas é muito focado nessa questão de ilustrações. Tá? Você consegue aprender bastante no próprio site deles. Eles têm até uma galeria aqui dos artistas e eles fazem coisas bem legais com esse software. Aliás, fica a dica, se você gosta de ilustrações, de pintura, você consegue usar esse software para fazer muita coisa boa e profissional, tá bom? Para baixar, a gente tem as versões aqui para Windows, para Mac e para Linux. Então, ele serve para os 3 sistemas operacionais e é bem legal. A nossa quarta opção é esse Pixlr. A vantagem dele é que você não precisa instalar no seu computador. Ele roda no seu navegador, tá? Ele tem algumas versões, como você pode ver aqui, essa é a Express, o Editor e essa nova, que é a X. Essas duas versões mais antigas, que é a Express e a Editor, elas precisam do Flash Player para rodar no seu navegador. E os navegadores estão começando a deixar de utilizar o Flash Player. Então, essa nova versão surgiu, que é o Pixlr X. Ele é bem legalzinho também, dá para editar com muita coisa, ó. É bem mais funcional do que as outras versões e você consegue trabalhar em bastante coisa aqui, colocar efeitos, tudo de forma já automática. Você consegue editar aqui a força dos efeitos e tal. Então, para quem não é da área e não precisa de nada muito profissional, consegue fazer boas edições nele, consegue adicionar texto, fazer algumas colagens, adicionar elemento e tal. Então, dá para fazer coisas bem legais aqui nesse Pixlr X, tá bom? E o melhor é que você nem precisa instalar no seu computador. A nossa quinta opção é esse Paint.net. Ele é voltado para os usuários do Windows, tá? Então ele é uma versão mais parruda do Paint. Esse .NET a gente consegue fazer uns trabalhos melhores nele. Aqui, por exemplo, mostra como que é a cara do software. Você tem algumas ferramentas de edição que dá para fazer um trabalho realmente muito melhor do que o Paint comum e até melhor do que alguns outros softwares que só aplicam filtros. Então, aqui você consegue editar mais coisas também. Mas, como eu disse antes, ele é voltado para o usuário do Windows. A nossa próxima opção é essa ferramenta Polar.
ela tem a versão gratuita e a versão paga. A versão gratuita já é bastante completa, a gente consegue fazer muita coisa aqui, tá bom? Você consegue aplicar filtros, por exemplo, tem diversos filtros, como você pode ver. Você consegue trabalhar com textos, com formas, divisores, presets. Então, tem bastante coisa já que você consegue fazer. Consegue dar retoques no rosto, remover manchas, trabalhar, retirar olho vermelho, coisas de flash, enfim. Você também consegue cropar, que é cortar a imagem, né? Consegue, por exemplo, flipar, inverter aí. Então, você já consegue fazer todas as mudanças básicas. Aqui embaixo é o que os overlays, eles são só para a versão paga. Então, se você quiser pagar, que dá para pagar por mês e tal, você já consegue usar bastante coisa também, tá? Mas não precisa. Aqui do lado direito, você tem outros ajustes que você consegue fazer, que são gratuitos. Então, você consegue mexer na cor, na temperatura, na vibração, enfim. Na luz, ó, tem bastante coisa mesmo, bastante ajuste fino. Consegue trabalhar com efeitos aqui, eu posso aplicar algum efeito, por exemplo, pixelado, ó, eu posso deixar menos, mais. Então, dá para fazer bastante coisa que se utiliza por aí. Você também consegue colocar borda, você pode mexer no tamanho da borda, na cor, enfim. Você também consegue trabalhar nas curvas, por exemplo. A curva geral, por exemplo, aqui ó, você pode mexer, deixar mais intenso, pode mexer na vermelha, na verde, na azul. Consegue trabalhar com vinhetas, então você vai mexendo do jeito que você deseja, se você quer a escura, se você quer a clara, enfim. Dá para fazer um monte de coisa. E ainda tem o histórico, né? Você consegue, por exemplo, vir aqui e ver tudo que eu já fiz. Se eu quiser, eu volto para o original. Ah, eu gostei de uma edição que eu fiz lá no meio, ó, no pixelado, então eu vou deixar aqui. Ah, não, eu gostei da outra, quando eu flipei aqui. Enfim, entendeu? Você consegue ainda utilizar esse histórico. Depois eu posso fazer uma videoaula, aliás, várias videoaulas desse programa, porque ele é bastante parrudo mesmo, então dá para fazer bastante coisa, tá bom? Para baixar, é só vir aqui no site deles. Aliás, você tem a versão web, que era a que eu estava utilizando, mas você tem para o Windows, para o Mac, para o Chromebook, iOS, Android e Linux. Ou seja, para todas as plataformas principais que tem no mercado, você consegue utilizar essa ferramenta, tanto na versão gratuita quanto na versão paga. Então, vale muito a pena, tá bom? E agora vamos para a nossa próxima e última opção, que eu considero a melhor de todas, que é o GIMP. Ele é gratuito e roda no Windows, no Mac e no Linux. Tá? Então, você consegue fazer muitas coisas nele aqui também. Do lado esquerdo tem as ferramentas que a gente pode trabalhar. Lá em cima a gente pode trabalhar nas cores, por exemplo, trabalhar o brilho e o contraste. Ó, a gente consegue fazer alterações. O legal, a gente consegue ainda dividir a tela, ó, e você consegue ver como está ficando. Então, se eu quiser deixar mais intenso para cá, aumentar o contraste. Então, olha aí, eu consigo ver o que está acontecendo e ainda se eu mexo aqui na ferramenta, ó, eu vou vendo outras partes dela como está ficando. A gente consegue fazer outras alterações também, aplicar certos filtros, então ele é bem poderoso esse software, é utilizado por muitos profissionais da área, é uma ótima alternativa ao Photoshop. Então, muitos profissionais não usam o Photoshop e usam ele, exatamente porque é gratuito, roda no Linux e tudo mais. Tá bom? Então, essas foram as 6 opções. Se eu fosse escolher uma mais parruda mesmo, eu ficaria com essa, que é o GIMP, mas para quem quer edições mais básicas ou até mais rápidas também, você pode utilizar outros softwares ou mesmo utilizar o Pixlr, que você roda no seu próprio navegador e nem precisa instalar no seu computador. Tá legal? Para baixar, eu vou deixar todos os links aí abaixo para facilitar a vida de vocês. Se você gostou do vídeo, curte para eu saber que está ajudando de verdade, se inscreve no canal e marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que eu subo e compartilha com outras pessoas que podem se beneficiar com os diversos conteúdos que a gente já tem aqui no canal. Tá legal? Então é isso, eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!